História real de uma avó. Meu marido me traía com a babá, mas minha vingança foi inesperada. Você já teve aquele sentimento na boca do estômago, como se algo estivesse fora do lugar, mas não consegue apontar exatamente o quê? Bom, isso era basicamente a minha vida inteira até uns 40 anos atrás. Eu me chamo Teonila, ou melhor, Dona Teonila para os mais jovens, e alcançando agora meus 83 anos de vida, é incrível pensar como o destino nos prega peças. Alfredo entrou na minha vida quando eu era apenas uma jovem buscando amor e segurança. Casamos quando eu tinha 24 anos e por um tempo acreditei ter encontrado minha metade. Era eu, ele e nossa casa na periferia da cidade, cercada de um mix de tranquilidade e tensão que só depois percebi. Do meu amor pela pintura, restavam quadros encostados. Alfredo nunca foi de dar asas aos meus sonhos. Quando nosso filho Joaquim precisou de cuidados específicos, Clara apareceu para nos ajudar. Filha da minha amiga Fátima, Clara parecia um anjo descido à terra. Mas, aos poucos, os olhares entre ela e Alfredo acendiam alertas dentro de mim, olhares que não passavam despercebidos. Quando compartilhei minhas suspeitas, fui tratada como se estivesse delirando. Foi um tempo de solidão e introspecção, onde a casa se enchia de silêncios gritantes. Foi naquele dia fatídico, revirando gavetas em busca de uma velha carta, que testemunhei o inominável. Alfredo e Clara, numa traição que congelou meu ser, como se o tempo tivesse parado. Naquele momento, não era apenas a infidelidade de Alfredo que me quebrava, mas a constatação do quanto eu havia me anulado por ele. A cena virou a chave dentro de mim. Eu me encontrei em uma encruzilhada emocional. A dor dilacerante deu lugar a uma determinação fria e calculada. O que fazer com aquela nova realidade? Eu não tinha as respostas naquele instante, mas sabia que mudanças precisavam acontecer. A liberdade que nunca conheci chamava, e embora não soubesse como alcançá-la, uma fagulha de esperança começava a iluminar-me o caminho incerto. Algo dentro de mim, ou quem sabe fora, prometia vingança e transformação. Mas como isso se desdobraria, ainda era um mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao descobrir aquela traição, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Por um momento, pensei em fazer as malas, pegar Joaquim e recomeçar longe daquela dor. Mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria fugir. Não dessa vez. Uma noite, enquanto Alfredo dormia no quarto ao lado, fui à cozinha com as mãos trêmulas e preparei um café forte. Precisava pensar, planejar. A vingança não poderia ser impulsiva. Teria que ser precisa. Lembrei-me dos meus quadros encostados e esquecidos, e uma ideia começou a germinar. Na manhã seguinte, Alfredo saiu apressado como sempre, mas desta vez eu sabia onde ele estava indo.
Quando Clara finalmente chegou, com aquela expressão inocente, chamei-a para conversar. Cumprimentei-a com um sorriso que mais parecia uma faca escondida. Clara, minha querida, tenho que agradecer por todo o apoio que tem dado ao meu Joaquim. Você é um anjo. Mas eu descobri algo importante. Antes que ela conseguisse responder, meu telefone tocou. Era Fátima, mãe de Clara, aos prantos do outro lado da linha. Alfredo, aparentemente, havia sido preso. Eu não conseguia entender de imediato, mas cada palavra que Fátima dizia fazia o chão desaparecer sob meus pés. Corrupção? Falsificação de documentos? Alfredinho metido com isso tudo? Em segundos, a sala parecia girar. Clara, pálida, perguntou se estava tudo bem, e a única coisa que pude fazer foi olhar fundo nos olhos dela. E naquele instante, compreendi que nem ela sabia do que se passava. Corremos até a delegacia e tudo ali era uma confusão de vozes e rostos nervosos. As luzes ofuscavam, o cheiro intenso de café amargo e cigarro queimado impregnava o ar. Alfredo estava sentado, com as mãos cobrindo o rosto. Era um homem derrotado, envolto em sua própria armadilha. — O que está acontecendo? Perguntei, a voz firme, apesar do turbilhão dentro de mim. Teonila, não era para ser assim. Eu... Tentava ele, mas o policial interrompeu. Segundo o oficial, Alfredo liderava um esquema de lavagem de dinheiro usando a empresa de um parente distante. Todos ao redor sabiam disso, menos eu. Ele era um estranho, um desconhecido, e o choque percorria meu corpo. Clara, agora chorando, segurava minha mão com força. Senti ali, naquele aperto, uma aliança inesperada, uma empatia que nunca esperaria perceber em um momento como aquele. Enquanto as revelações explodiam ao nosso redor, uma nova realidade surgia. Todo o meu foco estava em como reconstruir minha vida e proteger o meu filho. E então, algo em mim mudou. Eu soube que essa era a minha vez de renascer. Ainda estava absorvendo toda aquela reviravolta quando a minha visão se deteve na pequena janela embaçada da delegacia. Do lado de fora, uma figura familiar se movia discretamente entre as sombras. Poderia jurar que reconhecia aquele andar. Mas seria mesmo possível? Eu precisava saber mais. O que mais Alfredo estava escondendo? A curiosidade ardia dentro de mim. O que diabos estava por trás de toda aquela trama? As respostas estavam ali, prontas para serem desencavadas. E eu não voltaria atrás até que cada peça do quebra-cabeça fosse encontrada. Eu estava ali, olhando para aquela janela embaçada, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Mas a minha intuição já gritava que aquele andar, escondido nas sombras, era mais do que uma coincidência. Com o coração aos pulos, me aproximei da pequena abertura para tentar enxergar melhor. Os gritos e sons abafados na delegacia pareciam uma trilha sonora de suspense na minha cabeça. De repente, a figura saiu das sombras e eu arregalei os olhos. Era Henrique, meu irmão, desaparecido há anos. O choque me atingiu como um raio. Ele estava vivo esse tempo todo? Enquanto minha mente embaralhava tudo, a indignação rapidamente tomou conta. Como ele podia estar ali agora? Tão perto e tão distante durante anos? Meio cambaleante, fui até a saída da delegacia. Cada passo parecia flutuar sobre um chão de incertezas. Ao me aproximar da rua, vi Henrique parado ali, me esperando. Suas roupas estavam surradas
e seu rosto, embora familiar, parecia carregado por um peso que eu não conhecia. Ao me ver, ele sorriu. Mas seu sorriso tinha um quê de tristeza, e suas palavras foram como um sussurro cúmplice. Teonila, precisamos falar. O mundo parecia ter parado ao meu redor. Não era só a traição de Alfredo. Agora meu passado inteiro parecia querer se revelar de uma só vez. Henrique segurou minhas mãos, seus olhos implorando por compreensão. Senti uma espécie de laço que eu pensei ter perdido para sempre, rasgado pelo tempo e pelo silêncio. A gente tem pouco tempo, disse ele, olhando ao redor como se cada sombra ali fosse uma ameaça rondando. Eu nunca sumi por vontade própria. Fui ameaçado, envolvido em algo maior do que poderia imaginar. Alfredo, ele é apenas um peão nessa história. De repente, a traição de Alfredo parecia menor. Um quebra-cabeça em que só uma peça havia sido movida. Havia algo muito mais profundo em jogo. A sensação de realidade distorcida voltava a tomar conta de mim. Henrique sabia demais, e isso fazia meu coração disparar em uma mistura de temor e esperança. Você precisa sair daqui, Theo. Eles estão atrás de você agora. Tanto tempo protegi essa verdade, mas não posso mais. Eles me usaram, me calaram. Minha respiração ficou presa, como se o ar tivesse sido sugado. O que Henrique dizia mudava tudo. Não era mais só sobre Alfredo, Clara ou mesmo eu. Era uma conspiração que tocava meu passado e ameaçava meu futuro. Quem mais sabia de tudo aquilo? Quem mais estava envolvido? E o Joaquim, meu filho, está seguro. Eu não podia perder o foco. Meu coração era dele. Henrique hesitou, e cada segundo parecia uma punhalada lenta e dolorosa. Você precisa levá-lo agora. Entre a promessa de vingança e a revelação de que minha própria história estava interligada a algo tão complexo e perigoso, senti um calafrio. Segredos que eu desconhecia começaram a tecer a trama que estava prestes a desmoronar. E enquanto o caos me cercava, sabia que não poderia voltar atrás. Cada sentido em alerta, com uma bagagem emocional recém-descoberta e sem saber o que realmente estava por vir. O que mais Alfredo tinha escondido? A silhueta de Henrique se desvanecia na noite, mas a necessidade de respostas pulsava. O que restava de verdade? Minhas próximas decisões poderiam redesenhar não só a minha vida, mas a de todos ao meu redor. Precisava agir, desvendar, antes que fosse tarde. Eu mal conseguia respirar enquanto Henrique se afastava sob as sombras. A sensação de tudo ser um pesadelo do qual eu não conseguia acordar não me deixava. Ao redor, o som agitado da delegacia parecia uma melodia de alerta contínuo, ecoando na minha cabeça. Com o coração acelerado, balancei a cabeça, tentando clarear meus pensamentos. Havia tanto que eu não entendia. Mistérios enrolados, sobrepostos na minha vida, como camadas de tinta num quadro velho. Eu precisava de ar. Precisava ver Joaquim, abraçá-lo, sentir que ele estava seguro em meio a tanto caos. Fui para casa, meio desorientada, e encontrei Clara esperando na sala de estar, os olhos tão vermelhos quanto o sol ao fim do dia. Ela correu na minha direção assim que me viu, murmurando desculpas e preocupações. Era curioso perceber como nossa relação havia mudado tão abruptamente, de uma quase rivalidade para um inesperado senso de solidariedade. Mas havia algo mais quebrado em seus olhos, uma sombra de culpa
que ela ainda não tinha revelado. As notícias sobre Alfredo na prisão e o falatório sobre ele ser parte de uma quadrilha de lavagem de dinheiro já começavam a circular, como fofocas que ninguém sabe ao certo de onde vêm, mas que todo mundo adora compartilhar. Minha mente passava por um turbilhão de pensamentos. O que Henrique estava me dizendo não fazia sentido completo, mas eu sabia que precisava fazer algo. E então, olhando nos olhos de Clara, senti que ela estava prestes a confessar algo ainda mais profundo, algo que estava preso na garganta. Eu esperava que qualquer que fosse a verdade, eu estivesse preparada. Teonila, Clara começou, a voz falhando, o olhar confessando algo entre medo e esperança. Preciso te contar uma coisa que Alfredo nunca iria te contar. É sobre Joaquim. Cada músculo do meu corpo enrijeceu. Eu não esperava por isso. Meu filho, o que ela poderia saber sobre ele que me tomava assim de surpresa? Joaquim, ele não é filho de Alfredo, disse ela, as palavras caindo duras, geladas, turvando toda a percepção que eu tinha até aquele ponto. Alfredo. Ele soube há muitos anos, mas ele escolheu criar o Joaquim como se fosse, e nunca contou a ninguém. Eu mal conseguia acreditar. Toda a minha vida parecia uma tapeçaria que alguém desfiava de trás, linha após linha, revelando segredos enterrados tão fundo que eu nunca suspeitei. Quem, Clara? Quem é o pai? As palavras saíam quase como um sussurro, um medo antigo despertando. Clara hesitou, os olhos se enchendo de compaixão. Eles desapareceram. Alfredo sabia, seu irmão, antes de ele desaparecer, mas manteve em segredo, por você. Senti o mundo girar e cambaleei. A loucura de tudo se estreitava. Cada revelação era um golpe novo. Meu irmão, que acabei de reencontrar, ele era parte disso tudo. O choque tomava conta. Eu precisava ver Henrique, entender o porquê, unir os fragmentos desse quebra-cabeça perturbador. O impulso de correr e confrontá-lo fez meu coração bater desordenadamente. Lá fora, as luzes da cidade piscavam, indiferentes, enquanto eu desmoronava por dentro. Eu queria enfrentar Henrique, ouvir dele a verdade. E agora, mais do que nunca, sentia que o fio de esperança era a única coisa segura que segurava o meu mundo instável. Naquela noite, tudo o que eu acreditava estar no passado se tornava presente. E havia ainda tantos questionamentos, tantas respostas que clamavam por suas próprias revelações. O que mais estava para ser desenterrado? Enquanto processava, senti o desespero que me puxava para um mar de incertezas. Fui até Joaquim e o abracei forte. Seu cheiro de infância e inocência era um pouco de ânimo no meio de uma devastação interna. Era hora de agir, de reunir o que restava para enfrentar o que quer que viesse. E então, um toque impaciente na porta, tão inesperado, me fez congelar, o presságio do que ainda estava por acontecer. O toque na porta era persistente. Minha respiração parou por um segundo. Senti meu corpo enrijecer e um calafrio percorreu minha espinha. Quem estaria ali tão tarde? A tensão no ar era palpável. Caminhei devagar até a porta. Cada passo parecia um eco de batidas de tambor. Abri a porta e dei de cara com Vicente, o irmão mais novo de Alfredo. Ele parecia agitado, quase fora de si. Seus olhos, geralmente serenos, agora eram poços de desespero. Ele entrou imediatamente, a atmosfera entre nós carregada de eletricidade. Teonila, ele começou,
A voz embargada. Precisamos conversar. Algo muito sério aconteceu. Minha cabeça girava. Mais uma bomba? A sensação de que a noite não terminaria nunca apertava meu peito. Vicente puxou uma cadeira e gesticulou para que eu me sentasse. Eu hesitei, mas me sentei. Soube o Alfredo, ele disse, tomando fôlego. Ele não queria que você soubesse, mas não posso mais esconder. Olhei fixamente para ele, tentando decifrar o que estava por vir. Já havia ouvido e sentido tudo o que era possível em uma só noite. Alfredo já sabia de tudo, muito antes de qualquer um de nós. Ele sabia que a empresa estava sendo usada para fins ilegais e estava tentando proteger você e Joaquim. Na verdade, ele mentiu para todos nós para te manter fora disso. Vicente fez uma pausa, os olhos cheios de uma dor que me perfurou. E tem mais, ele sussurrou, como se o peso das palavras fosse demais. Alfredo não se envolveu com Clara. Tudo não passou de uma fachada montada para criar um álibi para que ele pudesse secretamente expor a quadrilha de dentro. Sobre mim, como uma avalanche. O chão sumiu sob meus pés. Nada fazia sentido. Esse tempo todo, Alfredo estava mentindo para me proteger. Poderia ser verdade? Meus pensamentos eram um redemoinho desenfreado, chamejando minhas esperanças e temores. Mas o choque ainda estava por vir. Vicente hesitou novamente, seu olhar perdido na distância, como se buscando coragem. E Henrique, Teonila, ele também estava envolvido desde o início. Eles trabalhavam juntos, mas ele foi forçado a desaparecer. Não foi escolha dele. O chão debaixo de mim parecia tremer enquanto a verdade monstruosa emergia. Minha própria família havia se tornado parte de uma teia inextricável. Amargura, amor, traição e redenção se entrelaçavam de formas que eu jamais poderia ter previsto. Cada face da narrativa era um espelho, mostrando realidades que eu temia enfrentar. Vicente se ergueu, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Theo, precisamos encontrar uma saída. Proteger sua família. Os que ameaçavam Henrique agora vêm atrás de você. E com isso, o aviso reverberava no ar pesado da sala. Novas perguntas explodiam na minha mente em chamas. Quem mais sabia dessa história? Quem poderia oferecer suporte ou mais armadilhas? Eu precisava decidir qual caminho seguir nesta história de sombras e luz, de alianças e traições. Ciente do perigo iminente, o toque de Vicente na porta era apenas um prenúncio das noites que viriam, repletas de verdades ocultas e desafiantes mistérios. As consequências desse furação de revelações apenas começavam a se mostrar. E em meio a tudo, tinha uma única certeza. Algo grande estava para acontecer. E eu estaria pronta para enfrentar, com ou sem aliados, o que quer que a próxima página trouxesse. Eu nem sequer tinha começado a processar tudo o que Vicente havia me contado quando ouvi um barulho na janela. Meus sentidos estavam em alerta total, como se uma corrente elétrica passasse por mim. Caminhei lentamente até a janela, empurrada por uma intuição difícil de negar. Afastei a cortina com cuidado e o que vi fez meu coração parar por um segundo. Henrique estava lá fora, no meio das sombras. Teonila,
Ele chamou, a voz baixa, quase rouca. Preciso explicar tudo. Minha mente estava a mil. Eu ainda tentava assimilar as últimas revelações. Minha vida inteira estava virando de ponta cabeça. E agora, meu irmão perdido aparecia de novo, cheio de mistérios. Estava prestes a pedir a ele que entrasse, quando algo terrível aconteceu. Um estrondo ecoou pela casa, e a porta foi arrombada com força. Homens de fardas negras invadiram, e o caos tomou conta. Gritos, vozes e a comoção desmoronaram em cima de mim. Vicente levantou-se rapidamente, tentando interceder, mas foi contido num instante. Eu não conseguia acreditar no que via. Era uma cena surreal, como algo de um filme. Senhora Teonila, você está presa, um dos homens declarou, rangendo os dentes enquanto me seguravam com firmeza. As palavras eram gélidas, como as noites frias de inverno. Não havia espaço para perguntas, apenas para uma realidade cruel que se desenrolava diante dos meus olhos. Henrique estava gritando do lado de fora da janela. Não é ela! Não façam isso! Mas ninguém parecia escutar. Fui levada à força, a confusão completa dominando meu ser. Enquanto era empurrada para fora, a última visão que tive foi de Clara abraçando Joaquim com lágrimas nos olhos. Estava tudo acontecendo rápido demais. Fui colocada em um carro oficial e as perguntas batiam freneticamente na porta da minha mente. Por que estavam me levando? Qual era o envolvimento de Henrique em tudo isso? Alfredo estava preso, Vicente imobilizado e agora eu estava numa enrascada da qual não via saída. Durante o trajeto, os flashes de luzes da rua passavam rápidos, acelerando meu coração. Era como se não houvesse tempo para respirar, para pensar. Henrique tinha dito que Alfredo era um peão naquele jogo sujo. Mas agora estava me vendo presa, associada a crimes que desconhecia. Tudo isso parecia fazer parte de algo muito maior. Finalmente, ao chegarmos ao destino, fui jogada numa sala fria e muito mal iluminada. Sozinha, senti pela primeira vez o peso completo das revelações. O que estava acontecendo na minha vida? Quem era realmente o vilão dessa história? Quando as luzes se acenderam, revelando mais uma vez a familiar figura de Henrique, a única certeza que eu tinha era de que a verdade ainda estava longe de ser completamente descoberta. Algo estava para mudar novamente. Eu podia sentir no ar. Com ele ali, havia esperança, mas também medo. O que realmente estava em jogo? E naquele ponto, soube que precisava de respostas mais do que nunca. Meu irmão, Alfredo, Vicente, todos girando naquele furacão de segredos e mentiras. Enquanto Henrique se aproximava, com olhos urgentes e um envelope nas mãos, descobri que nada, absolutamente nada, era o que parecia. Quando Henrique entrou naquela sala fria e entregou um envelope para mim, meu coração já estava em frangalhos. Tudo o que eu queria era que ele me dissesse que era um pesadelo, que eu iria acordar. Mas quando ele começou a falar, senti aquele aperto, como se o mundo estivesse caindo em cima de mim de novo. Teonila, você precisa saber da verdade, toda a verdade, ele disse, e eu pude ver o medo em seus olhos. Aquela verdade que ele trouxe
era pesada demais para carregar sozinha. Eu mal podia respirar, sentindo um nó enorme na garganta. Quando abri o envelope, minha visão ficou embaçada pelas lágrimas que não consegui segurar. Uma foto caiu no chão. Aquilo não podia ser real. A pessoa na foto fitava-me com um olhar frio que reconheci na hora. Era Clara, mas havia algo mais na imagem que me deixou assustada. Clara estava ao lado de um homem conhecido, segurando um contrato. Ao fundo, a sombra de alguém que, por mais impossível que parecia, era Alfredo. Ele não estava preso em uma cela suja e fria, implorando o meu perdão. Não, ele estava liderando toda aquela operação, usando Clara e Vicente como fantoches. Senti meus joelhos fraquejarem. Henrique, o que é isso? Minha voz saiu entrecortada, cheia de incredulidade. Ele hesitou. Parecia procurar as palavras certas. Ou talvez tentasse calcular como aquilo mudaria tudo. Theo, Alfredo nunca foi preso por engano. Ele armou tudo isso. A grande farsa. O suposto resgate. Ele e Clara tinham um plano para desviar o foco do que realmente importa. E Vicente, ele contou? Ele protegia Alfredo porque não sabia de tudo. Minha cabeça girava. Todo o cenário que construí na minha mente foi despedaçado em segundos. Os olhares de Clara, o desespero de Vicente, as palavras de Henrique, tudo começou a se alinhar numa imagem terrível. Alfredo não era um peão. Ele era o jogador à frente do tabuleiro, manipulando peças com precisão cruel. O que Alfredo realmente quer? Implorei. Minha voz era quase um sussurro, cheia de medo do que a resposta poderia trazer. A verdade estava se revelando mais sombria do que qualquer pensamento que eu tivesse ousado ter. Henrique se aproximou, tocando meu ombro de forma reconfortante. Peonila, ele quer apagar todas as pontas soltas, reescrever a história ao seu favor. Mas você está no caminho dele agora. Você e Joaquim. Pavor gelou meu sangue, e a única imagem que passava pela minha mente era de Joaquim, meu filho, que não estava seguro nem por perto. Tudo se tornava uma corrida contra o tempo que não me dava trégua. Eu precisava sair dali, precisava proteger Joaquim. Mas antes que pudesse pensar em meu próximo passo, uma nova realidade me atingiu com força. Alfredo era, em última instância, um lobo disfarçado, muito mais perigoso do que qualquer um de nós poderia imaginar. E no rosto de Henrique, ao perceber a compreensão descer lentamente sobre mim, vi o reflexo meu de quando eu ainda acreditava que o amor era suficiente. No meio de tudo aquilo, ainda uma pergunta pairava. Onde estava Luiz, e pai real de Joaquim? E qual seria sua parte nesta trama traiçoeira? Num último lampejo de esperança, Henrique sussurrou. Há um jeito de retomar o controle. Mas seus olhos me diziam que o preço seria alto. Agora, enquanto o relógio parecia correr mais depressa, eu sabia que qualquer novo passo poderia levar tudo ao colapso ou a um novo começo. Eu teria que decidir logo, antes que Alfredo fizesse sua jogada final. E aquela noite, marcada para sempre, seria apenas o início de uma verdade cruel e devastadora que começava a se revelar. Eu mal podia acreditar em tudo que Henrique tinha acabado de revelar. O ambiente estava denso, carregado de um suspense que parecia vivo.
Minha cabeça girava com cada nova informação. Como Alfredo pôde enganar a todos dessa forma? Toda a vida que achava que conhecia estava de pernas pro ar. Era como se cada lembrança minha estivesse contaminada pelo veneno da mentira. De repente, um barulho violento rompeu essa tormenta de pensamentos. A porta da sala foi escancarada e uma figura entrou, mais parecendo um furacão. Era Luiz, aquele Luiz que eu pensei que fazia parte de um passado distante, um fantasma que só vivia nas lembranças nebulosas e proibidas. Meu coração quase parou ao vê-lo ali, no meio de um caos que nunca imaginei. E do nada, tudo ficou confuso. Luiz começou a vociferar, os olhos brilhando de emoção, e algo mais intenso, quase selvagem. E olhava direto para mim, mas não era raiva que vi em seu rosto. Era um misto de urgência e desespero, algo que prendia minha atenção mais do que qualquer outra coisa naquela sala. Teonila, você não sabe de tudo, ele disse, as palavras rasgando o silêncio pesado. Meu corpo ficou tenso, esperando a próxima bomba. Luiz então revelou, num lampejo de franqueza, que parecia só ter esperado este momento. Eu sou o pai do Joaquim. Sempre fui. E agora eles estão atrás de mim também. O impacto foi como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de novo, descortinando um novo cenário que eu jamais teria imaginado. Henrique, ao meu lado, reagiu com um olhar surpreso, como se essa revelação mudasse tudo o que ele também pensava entender. Custei a ver, mas não podia mais me calar. Alfredo manipulou até a minha partida. Fez com que você achasse que fui eu quem te abandonou. Continuou Luiz, a voz embargada, cheia de uma dor antiga que nunca antes havia revelado. Sei que agora parece tarde, mas nunca deixei de ficar por perto, de vigiar você e o Joaquim. As palavras dele eram como punhais, cortando fundo, mas ao mesmo tempo traziam uma estranha sensação de alívio. Como se ao menos parte da escuridão estivesse sendo iluminada por uma luz inesperada. Agora, saber quem era o real pai de Joaquim não só alterava tudo o que eu pensava saber, como também desenhava um futuro que parecia impossível apenas minutos antes. Enquanto a realidade se rearranjava, mais perguntas surgiam. Alfredo manipulava mais do que suas traições. Ele controlava a narrativa inteira da nossa vida. Mas por quê? E por que Luiz escolheu este momento para aparecer quando parecia que tudo estava prestes a desmoronar? Você precisa decidir quem realmente é neste jogo, avisou Luiz, um toque de urgência na voz. Eles virão e precisamos nos proteger. A confusão em minha cabeça não me deixou respirar por um momento. Eu mal entendia em quem poderia confiar. Luiz, que acabara de confessar sua parte verdadeira na nossa história, ou nosso futuro incerto, cheio de embustes e enganos de Alfredo. Tudo o que eu tinha eram essas revelações cruas, queimando em minha mente, enquanto a figura de Alfredo pairava como uma sombra no horizonte. O que viria a seguir? Como poderia proteger Joaquim em meio a essa teia de segredos e mentiras? Essa dúvida pulsava forte, ecoando na sala, carregada de ilusões desfeitas. Naquele momento soube que qualquer passo em falso poderia custar mais do que estava disposta a pagar. Sabia que precisava ser forte, mas a incerteza do que estava por vir se tornava uma presença quase tangível ao meu redor.
E ao olhar para Luiz e Henrique, eu só podia me perguntar: quem entre nós realmente sabe onde essa história vai parar? Eu ainda estava em choque com tudo que Luiz e Henrique tinham acabado de revelar. Meu coração batia descompassado e a sala parecia pequena demais para tudo aquilo. Era quase sufocante. Fiquei ali, parada, tentando entender. Minha mente estava em um redemoinho de dúvidas e receios. Quem Alfredo pensava que era? E como Luiz teve coragem de sumir e só agora aparecer? O que faremos com Joaquim, que está no meio de toda essa bagunça? Henrique olhava para mim como se quisesse me dar algum conforto. Mas eu mal conseguia aceitar a ideia de conforto naquele momento. Foi quando Luiz deu um passo à frente, como se tentasse se aproximar depois de tanto tempo ausente. Mas eu estava dividida, encurralada entre a raiva e o desejo de entender. De repente, um som ensurdecedor rasgou a tensão do ar. Um tiro. O som pareceu ecoar entre as paredes da minha alma. Olhei para Henrique, mas ele estava imóvel, olhando em direção à porta. Luiz se mexeu ao meu lado, visivelmente alarmado, mas ainda firme. Podia sentir no ar que algo terrível estava prestes a acontecer. A porta foi escancarada com um baque que fez tudo tremer. Homens desconhecidos entraram. Suas feições cobertas por uma sombra de ameaças não ditas. A confusão se instalou. Eu estava cercada. Eles gritavam palavras que mal conseguia entender, mas senti o perigo no ar. Luiz deu um passo à frente, interpondo-se entre mim e aqueles homens. Henrique puxou meu braço para trás, com uma ansiedade palpável. Isso é mais profundo do que imaginávamos, Henrique murmurou, a urgência em sua voz me atingindo feito um chicote. Acenei freneticamente, o pavor crescendo a cada segundo. Um dos homens se aproximou de Luiz e a tensão no ar só aumentava. Nós ficamos de olho em você, Luiz. Pelo jeito, matou a saudade da família, não foi? Aquelas palavras me giraram por dentro. Esse era o perigo que Henrique havia me alertado? Será que Luiz estava mesmo metido nisso até o pescoço? A culpa agora passeava pelo olhar de Luiz. Uma confirmação dolorosa de que ele sabia mais, muito mais do que havia revelado. Pare com isso, Luiz pediu, a voz instável. Deixe-os fora disso. A súplica soava angustiada, mas o homem deu de ombros, indiferente. Todo mundo paga seu preço. Eu mal conseguia respirar. Ao meu lado, Henrique apertava minha mão, como se disso dependesse nossa sanidade. Agora, você precisa confiar na sua própria força, Teonila. Não podemos esperar que Luiz ou eu façamos tudo. É a sua vida, a vida de Joaquim. Foi nessa hora que o telefone tocou. Seu som estridente, cortando a tensão sufocante da sala. Todos pararam, os olhares voltados para o aparelho. Peguei o telefone com mãos trêmulas, já esperando o pior. A voz do outro lado da linha me engoliu em um abismo. Teonila, começou a voz fria, alguém que você ama corre perigo. E o tempo está correndo. Minha visão ficou turva. Esse era o toque final do roteiro de caos que meu mundo se tornara. As peças se encaixavam lentamente. Precisava agir. Mas quem estava ao meu lado nessa hora? Podia confiar em Luiz, em Henrique, ou teria de enfrentar isso sozinha?
Tudo parecia se distorcer em uma realidade crua e implacável. Eu precisava de uma saída, antes que essa teia me pegasse de vez. Olhei para Luiz, depois para Henrique, e uma pergunta lativava em minha mente. Qual segredo ainda me aguardava, à espreita para aviar meu mundo outra vez? A sala parecia congelar no tempo. Tudo à minha volta era caos. Aqueles homens não pareciam ter alma. E as sombras no rosto deles só deixavam isso mais claro. Luiz estava parado, tentando manter a compostura, mas eu podia ver seu coração batendo na garganta. Henrique não tirava os olhos de mim, desesperado para que eu entendesse tudo. E eu, bem, eu só queria acordar desse pesadelo. Teonila, Luiz tempou novamente, sua voz quase um sussurro na tempestade de vozes ao redor. Foi tudo armado para nos destruir. Você precisa fugir. Agora. Eu queria acreditar nele. Queria confiar. Mas a dor estava fresca demais. Quantas mentiras eu já tinha vivido. Quantas mais estavam por vir. Mas quando ele olhou fundo nos meus olhos, algo mudou. A dureza se quebrou e eu vi o homem que um dia amei, o pai do meu filho, implorando por uma chance. Antes que pudesse responder, um dos homens me puxou pelo braço. Ela vem conosco, ele declarou, sentença fria que estremeceu meu corpo. Senti a urgência de Luiz e Henrique em me proteger, mas eles também estavam presos, encurralados pela própria história. Tudo estava desmoronando e aquilo era só o começo. No meio da tensão, enquanto meu cérebro corria, busquei forças. Joaquim, o nome do meu filho, era a âncora que segurava minha sanidade. O rosto dele me deu coragem. Não podia deixar que esse ciclo de destruição definisse nossos destinos. Tinha que lutar, tinha que sobreviver a isso. Foi quando a situação se virou de ponta cabeça. Henrique, em um movimento rápido, gritou: "Corram!" E numa fração de segundo, lutou contra um dos homens, abrindo espaço para mim. Luiz, pegando a deixa, empurrou-me para a porta. A confusão, o choque e a adrenalina se misturavam em um turbilhão insano. Era nossa chance, nosso momento. Eu corri. Corri como nunca antes. O cheiro de medo e de chance de liberdade queimava meus pulmões. E tudo o que podia pensar era em Joaquim. Não sabia para onde ia, só sabia que precisava ir. O tiro ecoando em minha mente continuava a me lembrar do fim que estava apenas um suspiro de distância. No final daquele beco de desespero, uma claridade me abraçou. O perigo ainda me cercava, mas a esperança era uma semente que se recusava a morrer. Sabia que essa luta estava longe de terminar. Alfredo ainda estava lá fora e não descansaria até que nos encontrasse. Mas lá, naquele momento, ao vislumbrar a liberdade novamente, fiz um juramento. Eu encontraria uma forma de parar isso. Eu protegeria Joaquim. Nossa própria história ainda podia ser escrita e faríamos isso juntos. Agora, é você quem tem um papel fundamental nessa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque esse é o momento para demonstrar seu apoio. E em seguida, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem o quanto isso é importante. Juntos,
Vamos mergulhar mais fundo neste universo de mistérios e revelações.